Agora eu quero dar a palavra ao senhor Figueiredo. Paulo Figueiredo falando. Obrigado. Obrigado, presidente McGovern, pela sua liderança quanto à repressão transnacional. Enquanto nós discordamos de algumas políticas, como deve ser a democracia, eu aprecio o seu compromisso com essa questão crítica. Meu primeiro encontro com a repressão transnacional começou em 2019, quando as autoridades brasileiras declararam minha prisão preventiva num caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Apesar de eu já estar legalmente vivendo nos Estados Unidos, o Brasil me colocou na lista de alerta vermelho da Interpol, o que levou ao meu cancelamento de meu visto de jornalista. Os agentes da ICE me levaram algemado a um centro de detenção na Flórida por 17 dias, em um caso que mais tarde foi encerrado pelo próprio Brasil. Eu gastei mais de $1 milhão em taxas legais e passei por anos de batalhas legais. Em 2022, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, o atual ditador do Brasil, que se fantasia de juiz, me alvejou novamente por falar verdades inconvenientes. Ele congelou todos os meus ativos no Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Quando os canais legais se provaram insuficientes, ele usou canais escusos para que o FBI me telefonasse, tentando me coagir no meu depoimento. O Jim Jordan, do Comitê do Judiciário, trouxe à tona essa violação ao ex-diretor do FBI, Christopher Wray, em 2024, uma carta que jamais foi respondida. Hoje, sou insultado pela mais alta corte do Brasil, chamado de um pseudo-jornalista e de um fugitivo, apesar de eu ter vivido normalmente na Flórida por 10 anos. É alegado que há um pedido secreto de prisão contra mim e eu não posso me defender porque eu não fui formalmente indiciado. E eu nem sei se eu fui colocado na lista da Interpol novamente. O meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos gastou mais de 2 anos na lista de alerta vermelho da Interpol antes de seus advogados provarem que o governo brasileiro não tinha qualquer evidência e removeram o nome dele. Quando o governo Biden negou a sua extradição, dizendo que a sua conduta não era criminosa nos Estados Unidos, diálogos vazados mostraram conselheiros legais de Moraes discutindo a possibilidade de mandar operadores para sequestrar Alan do solo americano e clandestinamente transportá-lo ao Brasil. Isso continua aberto no Brasil e ele enfrenta multas milionárias. Meu colega Rodrigo Constantino, um cidadão americano, enfrenta perseguição semelhante. Mesmo o jornalista americano Michael Shellenberger foi alvejado por Moraes. Contemplem a gravidade do que estou falando. Estamos falando de um agente de governo estrangeiro sistematicamente perseguindo um jornalista americano e residentes permanentes por conteúdo jornalístico publicado em solo americano. Mas a perseguição vai além de jornalistas. Até oficiais democraticamente eleitos. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o congressista mais votado do Brasil, teve um caso aberto contra ele por Moraes, por denunciar abusos de Moraes para esse mesmo Congresso. Ele mora aqui agora em exílio, temendo prisão ao retornar. No mês passado, uma congressista, Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil ao Congresso, teve uma prisão preventiva emitida por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos para um tratamento médico, mas conseguiu ir legalmente para a Itália com cidadania italiana antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. Infelizmente, 2 dias depois, o Departamento de Estado cancelou seu visto. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-conselheiro especial do ex-presidente Bolsonaro. A proteção fronteiriça, os sistemas de proteção fronteiriça dos Estados Unidos falsamente mostraram que Martins tinha entrado nos Estados Unidos, quando na verdade ele estava sendo vigiado no Brasil. Essa entrada inventada foi usada por Moraes para justificar sua prisão de 6 meses sem indiciamento. A proteção fronteiriça depois corrigiu o registro falso, mas apenas após meses de pressão. O caso, que está atualmente em cortes federais americanas, traz questões importantes quanto à colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e membros de agências de proteção americanas. Mesmo cidadãos humildes não estão a salvo. Só para dar um exemplo, uma empregada, Flávia Magalhães, nos Estados Unidos, teve uma prisão declarada por Moraes por posts nas redes sociais criticando o sistema eleitoral brasileiro feitos em solo americano. Chris Pavlovski, o CEO da Rumble,
e mesmo Elon Musk também são vítimas da perseguição sistemática de Moraes. Na verdade, Moraes tentou transformar companhias de tecnologia americanas em instrumentos da sua repressão. Um membro desconhecido de brasileiros tiveram suas contas bloqueadas por suas ordens, incluindo indivíduos morando no solo americano. Gigantes como a Meta, a X, Google e Rumble enfrentaram ameaças de multas imensas e prisão executiva, a menos que compartilhassem dados sobre indivíduos em solo americano, com Moraes. Não leve pela minha palavra. Condutas similares sob as ameaças de Moraes fizeram com que o Rumble tivesse o passo sem precedentes de processar Moraes numa corte na Flórida. A juiz federal Mary Stephen, em 2025, mostrou que as ordens de Moraes não poderiam ser executadas nos Estados Unidos e proibiu qualquer um de tentar fazê-las valer. A resposta de Moraes foi rápida e vingativa. Ele rotulou Chris Pavlovski como um criminoso e baniu a plataforma inteiramente no Brasil. Essa instrumentalização de medo corporativo contribuiu para a saída temporária do X do Brasil em 2024, com Elon Musk em investigação e mesmo a SpaceX sendo alvejada. Com tal retaliação, outras companhias como Google e Meta simplesmente seguiram Moraes. Apesar de formalmente reconhecerem a ilegitimidade das suas ordens. As implicações para a segurança nacional são estarrecedoras. Imagine se qualquer juiz de qualquer país no mundo pudesse ordenar que companhias americanas dessem dados sobre indivíduos em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou uma carta de alerta para o Brasil em 7 de maio de 2025, dando aula para as autoridades brasileiras para que não invadissem a jurisdição americana. Eu quero reiterar o meu aviso urgente para esse Congresso no ano passado. Sem ação decisiva americana, teremos uma Venezuela em esteroides no coração da América do Sul. Desde então, a situação ficou significativamente pior. Os Estados Unidos têm ferramentas perigosas, como a Lei Magnitsky Global para violações de direitos humanos, como violações de processo legal, liberdade de expressão e de imprensa. Então, eu insto essa comissão para que recomende sanções contra Moraes dentro dos próximos 30 dias. Entretanto, essas ações são insuficientes. Precisamos de leis, especificamente alvejando repressão transnacional, um imperativo bipartidário. Essa comissão também deve recomendar que o governo pressione a Interpol para adotar critérios rigorosos quanto a casos politicamente motivados e crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Quando as cortes passam por cima da primeira emenda, quando os cidadãos americanos são silenciados, quando nossos sistemas são manipulados contra cidadãos, temos um ataque à soberania americana e à democracia constitucional. Muito obrigado pela sua atenção. Eu receberei bem suas perguntas. Jim McGovern falando. Obrigado.